E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vlog. E no vlog de hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que é o raio do aquecimento global, mudanças climáticas e tudo mais. Eu sei, você deve estar estranhando, pô, mas o canal não é de computação, por que eu vou falar disso, né? Eu vou falar disso porque, acredite você ou não, as mudanças climáticas vão afetar a tudo e a todos. Para mim, todos os canais de ciência deveriam bater bastante o martelo, falar muito sobre isso, porque é algo que vai afetar significativamente a nossa vida. O que acontece, né? Vocês já devem estar se acostumando com esse formato meu de vlog, que a ideia é discutir os temas de uma maneira mais descontraída, sem tanta informação, para não ficar muito pesado. E eu vou ter que tratar esse tema de uma maneira um tanto superficial, pois eu não domino o assunto. Esse assunto entrou bastante no meu radar, principalmente por conta do Pirula. O que acontece, né, pessoal? Eu já falei isso algumas vezes, eu falei no meu Twitter e vou falar aqui agora para vocês. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Science Vlogs Brasil, pelo Pirula. E ao Science Vlogs não é só pelo fato deles terem acolhido meu canal, não, mas também pela importância que eles tiveram na minha própria educação. Pois o que acontece? Antes de eu conhecer o Science Vlogs, antes de eu assistir vídeos de ciência no YouTube, eu fazia coisas muito erradas. Por exemplo, eu era receitado com homeopatia numa boa, até tomava esse negócio. Há muitos anos atrás, né? Já tem bastante tempo isso. Isso da homeopatia é só até um exemplo para vocês entenderem que até um tempo atrás eu desconhecia completamente temas científicos de grande importância, apesar de ter minha formação na área de ciência da computação. Foi graças aos vídeos do Pirula, do Yuri do Eurociência, que já não faz mais vídeos, graças a uma galera bem das antigas mesmo, eu comecei a conhecer esses assuntos e me interessar cada vez mais por ciência. Foi pelo Pirula também que eu tive maior contato com as obras do Carl Sagan, né? Eu já li Cosmos, eu já li O Mundo Assombrado pelos Demônios, e assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pelo Slow, pelo próprio Davi Calazans, do Ponto em Comum, enfim, a galera do Science Vlogs de maneira geral. Eu tento sempre, à medida do possível, acompanhar o que todo mundo está produzindo de conteúdo e de vídeo. Enfim, eu me considero uma alma parcialmente salva graças à galera do Science Vlogs Brasil. E se você acompanha o Pirula, vocês devem estar observando que ele tem falado muito sobre mudanças climáticas. E tem falado num tom até apocalíptico. Ele até disse, né, que o Divasca brinca chamando ele de Paulinho Apocalipse. Me parece condizente com o que está acontecendo o discurso que o Pirula tem utilizado, pois a situação está chegando num ponto de ser emergência climática mesmo. Eu notei que ele, o Schwarza e vários outros estão fazendo vídeos comentando sobre temas do nosso cotidiano ligado a mudanças climáticas, dentre eles o desmatamento da Amazônia. Só para ilustrar o que eu estou explicando para vocês, eu vou abrir aqui e vou ler uma reportagem do The Guardian. Eu vou fazer uma tradução minha mesmo, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse tema. Desflorestamento da Amazônia, governo Bolsonaro acusado de duvidar sobre os dados. A floresta amazônica está sendo queimada e cortada numa taxa muito alarmante com relação a períodos próximos. Mas o governo brasileiro está mais focado em reinterpretar os dados do que lidar com os culpados, dizem os grupos de monitoramento. Aí já vão me acusar agora de comunista por estar lendo essa reportagem. Se vocês querem xingar alguém de comunista, xinga o The Guardian, não me xinga, tá certo? Com uma taxa de desmatamento equivalente ao tamanho da ilha de Manhattan por dia, imagino que a ilha de Manhattan não deve ser uma coisa pequena. Para ser desmatada uma área dessa magnitude por dia, não é brincadeira, amigo e amiga. O desflorestamento em julho tem sido mais rápido, mais do que o dobro da velocidade normal do pior mês avaliado pelo Sistema de Monitoramento do ano passado, que é realizado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Você deve ter ouvido falar um pouco desse nome, desse órgão, pois o presidente da República ele questionou esse órgão, questionou os dados desse órgão, sem ter muita evidência científica de por que eles estão errados. E o mais curioso é que os dados são públicos e são parcialmente coletados não só pelo Brasil e pelos satélites brasileiros, mas também os satélites de outros países. E os dados são públicos, então se alguém não acredita, é só abrir eles, analisar eles e dizer por que eles estão errados. E se você ainda duvidar daqueles dados sem ter muito motivo para questionar eles, vocês podem também verificar avaliações de outros órgãos, de outras instituições ao redor aí do globo que também fazem esse tipo de análise. Nesse mesmo mês, os últimos dados mostram que foram desmatados algo em torno de 1.800 quilômetros quadrados, o que está fazendo a Amazônia se aproximar do que eles chamam de tipping point. O que é o tipping point? O Pirula explica isso muito bem. Se você desmata muito a floresta amazônica, chega num ponto que você nem precisa desmatar o resto, pois chega numa situação que a floresta não se sustenta mais. Então, se você desmatar até chegar num determinado ponto que a floresta não dá conta mais de se autossustentar, ela se destrói sozinha, ela se desertifica sozinha. Então, nem vai precisar do pessoal desmatar o resto, porque a floresta vai se encarregar disso automaticamente. Ah, Lucas, mas o que tem desmatar, né? Qual que é o problema? Existem vários problemas nisso que afetam bastante o nosso cotidiano. Uma dessas coisas é o aumento do aquecimento global, porque pensa só, a floresta do tamanho que ela tem, ela ajuda muito a eliminar o gás carbônico presente na atmosfera, gás carbônico que ajuda a aumentar a temperatura do planeta. Então você automaticamente, por conta disso, aumenta ainda mais a temperatura de todo o planeta. Então esse é o primeiro problema. O que tem um calorzinho, né? O problema do calorzinho é que você vai causar o descongelamento de geleiras que a gente tem ao redor do planeta. Temperaturas variando muito para baixo e para cima em diferentes regiões. Outro problema, diminuição da biodiversidade. Pensa só. Você tem, principalmente nas florestas, uma biodiversidade muito grande. Você tem desde plantas diferentes, você tem animais diferentes, você tem uma série de elementos diferentes que estão bastante integrados, que trazem uma série de benefícios para a gente. Coisas como remédios, alimentos. Por exemplo, você tem anfíbios como os sapos que comem moscas sem os sapos. Você vai ter uma quantidade de insetos muito grande e vai ter que lidar com isso. Isso vai ter uma série de efeitos em todo o planeta. Então, assim, é tudo muito integrado. Se você começa a danificar e perder quantidades excessivas de plantas e animais, isso desregula tudo. E esse desregulamento acaba afetando tudo. Tudo da parte industrial, alimentícia, da parte agrícola mesmo. Outro ponto importante é que a floresta ajuda muito a reter água. Sem isso, você vai ter uma série de desertos na região norte do nosso país e também seca em regiões como, por exemplo, na região centro-oeste do nosso país. Isso vai afetar, ironicamente, a bancada agrícola. Você vai dificultar o alimento, por exemplo, de bois, vacas. E o que é tão problemático, pessoal, é que quando a gente perde pelo desmatamento essas regiões, elas não voltam mais. Então, se uma espécie deixou de existir, ela não vai voltar mais. Se você estiver perdendo vegetações de determinado porte, elas também não vão voltar mais. Você não pode recriar esses espaços como eles eram antes. E muitas dessas espécies, muitos desses vegetais não foram identificados ainda. E eles podem ser úteis para alimentos, para remédios, como eu já falei. E você perde o solo até mesmo para agricultura, pastoreio, desenvolvimento industrial, infraestrutura, crescimento turístico, tudo isso você acaba perdendo. Enfim, eu não sou muito entendido sobre esse tema, mas eu acho importante falar, pois é uma coisa que vai afetar todo mundo. Eu inclusive convido você que está me assistindo, crie um canal também, discuta esses temas se você tiver conhecimento
Se você tiver conhecimento de outros temas, crie o seu canal também. Eu acho importante divulgar e trazer informação ao máximo possível para todo mundo. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu até recomendo que você assista o Poucas, que é um quadro novo do canal da UOL, o canal Move Show, que eles estão promovendo, e o Poucas, que é com o Cauê Moura apresentando, tem o Pirula, e o Pirula fica por mais de 2 horas discutindo temas ligados a mudanças climáticas, com um conhecimento vasto que o Pirula tem sobre esse assunto. Eu tenho certeza absoluta que vai acrescentar muito para você se você assistir. Tem também o episódio 197 do Mamilos, onde o Pirula também, junto com o Eduardo Jorge, que é um político que tem amplo conhecimento médico e também dessa área, por ser do Partido Verde. Então ouçam os 2 programas, que eu acho que você vai entender melhor os efeitos graves que as mudanças climáticas vão ter no nosso futuro. Você vai perder desde, por exemplo, alimentos como certos tipos de peixe não vão ter mais, não vão ficar muito caros. Café vai se tornar algo difícil de plantar e difícil de você adquirir. Até o mesmo cacau, chocolate, se você gosta de chocolate, vai ficar mais caro porque você vai ter uma dificuldade muito maior para plantio. Enfim, o Pirula e o Eduardo Jorge, nesses exemplos de vídeos que eu estou dando para vocês, vai te ajudar a entender melhor bastante sobre esse assunto. Eu também recomendo que você assista os vídeos agora do Schwarz e também do Pirula falando sobre essa questão envolvendo também o ministro da Ciência, o Marcos Pontes, que a gente pensou que ia ser um aliado na área e pelo menos da última vez ele teve uma atitude que não foi de alguém realmente preocupado com esse problema. Pois ele escreveu uma carta aberta questionando, dizendo que os dados climáticos vindos do INPE causaram a ele estranheza. Eu não entendo que estranheza ele teve, pois os dados estão abertos aí, é só olhar que você vai ver que não tem estranheza nenhuma, é só ver, querer entender, ter o interesse de entender, que vai ficar claro. Então eu recomendo que você assista para entender melhor. O Pirula lê a carta inteirinha do Marcos Pontes, o Schwarz faz uma discussão importante sobre esse tema também. E a última coisa que eu queria dizer para fechar esse vídeo, pessoal, é acompanhe o canal da Vani, o canal Versada. A Vani, ela começou mais ou menos recentemente aí no YouTube e ela é uma engenheira florestal, se eu não estou enganado. Eu digo para você acompanhar o canal dela. Eu sei que meu público não é muito grande, mas acompanhe o canal dela, pois ela está fazendo um trabalho ótimo. Ela é bastante interessada em trazer discussões da área dela para o YouTube. E ela fez um vídeo muito legal sobre os dados do INPE, explicando em quais projetos o INPE trabalha, explicando da onde vêm esses dados. Ela chega a calcular esses dados de desmatamento, parte deles, né? E pelo fato dela estar começando há pouco tempo, pessoal, vamos dar um apoio, né? Vamos acompanhar o canal dela, se inscrever, porque eu sempre fico com um pouco de preocupação dessa galera que está começando no YouTube e ficar desestimulada, desistir por conta de ter poucas visualizações, ter poucos inscritos. Isso é complicado mesmo, eu sei um pouco disso, pois o meu canal já há mais de 2 anos ele continua bastante pequeno, tem momentos que a gente desanima, tem gente dentro do Science Vlogs que às vezes fica muito frustrada do canal ter poucos inscritos, poucas views, e às vezes até desanima, chega a parar muito tempo de fazer vídeo. Então vamos enaltecer os esforços dessa galera aí. Se tem um canal que você gosta muito, não deixe de apoiar financeiramente eles, não deixe de apoiar comentando no fim do vídeo, dizendo o que você achou e tentando alimentar aquela discussão um pouco mais. Vamos fazer isso porque isso acaba ajudando muito os criadores a produzir cada vez mais conteúdo. E usando até a Vani como exemplo, vamos acompanhar o canal dela, vamos comentar, vamos compartilhar os vídeos, vamos mostrar que a gente está gostando. Eu, inclusive, dou maior apoio para a Vani entrar no Science Vlogs Brasil. Eu acredito que quando entrar o processo seletivo, entre aspas, né, o processo de seleção de novos canais, eu acharia super interessante ela entrar também. Então vamos acompanhar, vamos incentivar. Assista os outros vídeos da Vani aí também e de criadores que você gosta, tá certo? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima, hein? Falou!